Hello guys! How You all doing? Look me, tudo bem? Tudo jóia. Uma brincadeira aqui, a gente vai falar sobre inglês, o diferencial que inglês pode fazer na sua vida, seja para o mercado profissional, seja no seu convívio social. Acho que o inglês ele abre ou quebra muitas barreiras e abre muitas fronteiras, né? Para esse papo muito produtivo, eu vou conversar com a Roberta Caloi, professora de inglês, que há 17 anos se dedica ao ensino do idioma norte-americano, ou britânico também, né? Apesar das suas diferenças. Ela que é formada em Direito e se redescobriu na sala de aula, e hoje ela dá aulas online. Isso. Nice to meet you. Really nice to meet you. Não complica a minha vida não, viu? Pra gente começar esse assunto, aulas de inglês, né? Há 17 anos você se dedicou então à sala de aula, de repente o jogo virou na sua vida, uma reviravolta. Foi. Então, durante 15 anos eu trabalhei em escola de idiomas, acho que eu trabalhei em quase todas as franquias aqui de Cuiabá. E a gente vai pegando um pouquinho da metodologia de cada, né? E aí eu já comecei também há uns 6 anos com trabalho de treinamento de professores, da parte pedagógica. E aí, em 2020, com a pandemia, tudo virou. Eu tinha voltado de Minas, que eu tinha mudado para lá, e as escolas tudo fechadas. Foi quando eu pude pensar na possibilidade de dar aula online. Confesso que no começo até eu estava meio, assim, não muito confiante, mas foi a oportunidade que eu tive, eu agarrei com as mãos e foi assim, uma reviravolta profissional, né? E hoje as aulas online estão dando super certo. Vejo a qualidade, a melhora, o desenvolvimento dos meus alunos e eu estou muito feliz. Teve muita mudança da parte financeira, da liberdade. Como é que foi para você? Porque hoje você é uma empreendedora do online, do digital, né? Que é uma tendência aí, que já é, na verdade, uma realidade, que tem transformado e mudado a vida de muitas pessoas. Sim. O que mudou para você? Mais liberdade financeira, liberdade de tempo, poder investir num negócio próprio, que você pode ter uma certa escala, né? Sim. Não sei se você já está pensando em lançamento de produto digital, essas coisas. Sim, com certeza. Né? Tem vários projetos. O que mudou? Tudo mudou. Hoje eu ganho 4 vezes mais do que eu ganhei a vida inteira. Uau! 4 vezes mais. E assim, é uma realidade que eu nunca imaginava. Porque o que a gente pensa? Professor, você tem um limite, que você não passa daquilo para ganhar. Infelizmente, essa é a realidade. E hoje, como eu trabalho de casa, já me economiza combustível, me economiza tempo. Porque hoje meu tempo é ouro. Como eu trabalho por hora, né? Então, é muito valioso isso para mim. Então, mas ao mesmo tempo, eu tive um estranhamento assim. Quando eu trabalhava em escola, era dia inteiro correndo para cima e para baixo, pagando fogo. Antes de eu começar online, eu já estava na parte de coordenação. Então, né, você se mexe o tempo todo. Hoje eu fico praticamente 12 horas sentada na frente de um computador. Mas eu trabalho da forma que eu acredito. Eu trabalho na forma pros meus alunos. Não tenho que cumprir... eu tenho que ficar nessa lição somente 2 dias porque eu tenho calendário para cumprir. Não, eu só passo para frente quando eu vejo que meu aluno está preparado. Então, é uma liberdade profissional muito melhor, tanto para mim quanto para o aluno, porque é um trabalho personalizado, né? Muita gente me pergunta, teacher, quanto tempo eu demoro para falar? Depende de você, porque eu vou no seu ritmo. Então, assim, hoje a qualidade do meu trabalho está lá em cima. Estou muito feliz por poder fazer isso, para ver a qualidade e ver funcionando. Eu montei meu escritório, que é para ter a cara de ambiente de trabalho mesmo, sabe? E hoje está tudo diferente do que era antes. E nesse momento de decisão, você teve que ter muita coragem? Teve aquele friozinho na barriga? Porque você era acostumado a uma certa segurança, né? Sim. CLT durante tanto tempo... recebendo todo fim de mês a folha de pagamento, 13º, férias, tira férias, tal, de repente, né, a parte financeira, a administração financeira muda. Sim. Teve aquele friozinho na barriga, aquela insegurança, e como que você conseguiu vencer isso? Morri de medo. Na verdade, meus amigos sempre falavam, por que você não dá só aula particular? E assim, eu nunca tive coragem, porque se abandonar o certo pelo duvidoso é complicado, porque você não sabe quantos alunos eu vou ter, né? Mas eu tive que fazer porque eu não tinha outra saída.
naquele momento. Então, Não foi uma escolha, não foi então. uma escolha. Foi assim, Entendi. pandemia. A vida te Exato. ajudou a tomar o caminho certo. Ninguém dava emprego na pandemia, as escolas fechadas. Falei, gente, o que eu vou fazer? Conversei com uma aluna que já era particular. Na verdade, ela que veio atrás de mim e falou, Roberta, vamos fazer online? Eu falei, vamos. Fomos online. Entrei numa empresa grande aqui de TI, que um amigo meu trabalhava lá, ofereci meus serviços, que foi ótimo, assim, naquela época foi 80% dos meus alunos, foi empresa de TI. Comecei a postar, foi muito, assim, foi muito rápido. A hora que eu vi, já tinha acontecido. Eu falei, gente, por que eu não fiz isso antes? Eu não sei qual que é a sua experiência religiosa, em que você acredita, mas você acredita que a vida, ela te dá, às vezes, algumas ajudas? Porque, às vezes, você não está enxergando um caminho para você e algumas portas se fecham para que você possa entrar naquela porta que está preparada para você. Você acredita nisso? E foi no momento que... Certo, sabe? Talvez se eu tivesse feito isso antes, né, não teria dado certo. Mas, assim, eu acredito em Deus e Deus deu para mim o que eu estava pedindo para Ele naquele momento, sabe? Meu Deus... Tem contas para pagar, eu sou sozinha, entendeu? Então, assim, eu que tenho que dar conta da minha vida. Então, naquele momento, né, que eu tava no maior desespero, sem emprego, que apareceu a oportunidade da minha vida. Agora, só para a gente esclarecer algumas coisas em relação ao ensino de inglês, certo. Né? Um adulto consegue aprender inglês, as franquias realmente não dão certo para adultos, as escolas de inglês tradicionais, elas ensinam sim. Como que você avalia isso? Tá, eu acho que todo método funciona, né? Eu tenho o meu favorito, né? Qual é? Que é Communicative Approach, ou seja, falar inglês. O professor tem que falar muito menos que o aluno em sala de aula, na minha opinião, entendeu? Então, eu explico gramática, eu explico vocabulário, mas eu puxo do aluno. Eu faço com que ele tente me explicar primeiro. Porque quem tem que falar mais na aula, na minha opinião, é o aluno. E, no fim das contas, o que todo mundo quer é falar inglês. A facilidade para a escrita é maior, para a leitura é maior, e o bloqueio do falar é o que às vezes impede muita gente. E como desbloquear, teacher, isso? Falando. A gente só aprende a falar falando, entendeu? E é aquilo, né? Como professor, eu vejo que tem momentos corretos de corrigir, porque o aluno tem que se comunicar. Ele comunicando é o importante. Eu não quero que ele fala perfeitamente num primeiro estágio, certo? Não tem como. Ele comunicando... Sabe o que eu faço de vez em quando? Eu gravo trechos da aula para mostrar para ele. Olha o tanto que você falou hoje, cara. Porque a gente não entende que a gente está aprendendo, muitas das vezes, sabe? E o aluno ver isso... E tem que aceitar o processo de aprendizado que exatamente. envolve erros, né? Exato. Por exemplo, tem alguém que está falando assim, bloqueio em inglês é bloque. Sim. Bloqueio. Quebrar é breaking, né? Quebrar, né? Isso. Break. Daí, tipo assim, se eu fosse construir uma frase agora, I need, eu preciso, breaking, the broken, como que é? I need to break this blocking. This blocking. Então, essas construções que precisam se tornarem familiares. Exato. Né? Só que não tem como você ter essa fluência sem errar. Exatamente. E não é problema nenhum errar. Não é problema nenhum errar. Vergonha nenhuma errar. Perfeito. Mas eu acho que para o adulto a maior dificuldade é essa. Principalmente para se expressar, né? É por isso que o método particular funciona melhor para algumas pessoas. Algumas pessoas se dão super bem com aula em grupo, que é ótimo também, porque você consegue trocar experiências, né? Mas para muita gente, principalmente adultos, o particular é um modo mais adequado por isso. Para você ter a segurança de falar com uma pessoa primeiro, você vê que a pessoa não vai estar te criticando, não vai estar te corrigindo, entendeu? Para você sentir essa segurança para falar com o mundão lá fora aí. E agora uma coisa que ajuda bastante, salva de muitas situações, né? E até facilita. Mas e o risco do professor chamado Google Tradutor? Dá para usar a ferramenta, dá, mas também não dá para se basear só nela. Não, tem que usar com muita sabedoria, né? Quando um aluno me escreve um texto, eu sei na hora que ele usou o Google Tradutor. Sério? Na hora. Por quê? Porque são palavras engessadas, né? Entendi. Aquilo ao pé da letra que a gente fala. Não tem expressão. Não tem expressão. Por exemplo, eu gosto de natação. Se você Ninguém colocar assim. no Google Tradutor, I like swim. E natação, o esporte em si, todos os esportes a gente fala com ING no inglês. I like swimming. Sim. Né?
Então, assim, são certas coisas que o Google Tradutor ajuda muito, mas expressões idiomáticas, por exemplo, tem que tomar cuidado, porque... no sentido de comunicar, como a gente falou, que não tem problema errar, não tem problema você tentar, entendeu? Ok, mas um ambiente de trabalho seria um pouquinho mais complicado. Hoje, você, assim, como professor de inglês, que já viu todas as oportunidades que o inglês pode oferecer para as pessoas, hoje, assim, qual que é o diferencial do inglês no mercado de trabalho? Uma pessoa que hoje fala fluentemente o inglês, o quanto ela consegue se destacar, o quanto ela consegue ter uma boa remuneração? Hoje em dia, o inglês já é o mínimo que a pessoa precisa saber. Pelo que eu vejo que os meus alunos falam no ambiente de trabalho. Tipo, você sabe inglês e mais o quê? Entendi. Entendeu? Então, assim, a pessoa que não sabe inglês, infelizmente, o mínimo do inglês, ela já está para trás. Né? Hoje eu tenho alunos que aumentaram suas carreiras, assim, o dobro quando começaram a mostrar que sabiam inglês. Infelizmente, hoje em dia, certificados em si não valem nada no Brasil, né? Então, se você chega numa empresa com seu currículo com certificado, não vai valer nada. A pessoa vai te entrevistar em inglês. É o tete-a-tete que vale, entendeu? Então, assim, a oportunidade de trabalho é indiscutível, né? E fora isso, o pessoal, né? Assim, você assistir um filme e ver que a legenda tá errada, porque você entendeu, não há nada mais poderoso do que esse sentimento. Sem falar que eu tento catequizar meus alunos para assistir série, até mais do que filme, porque a gente aprende muito. Pensa, um exemplo, você tá assistindo uma série policial. Você não aprende vocabulário policial em sala de aula, sabe? Vocabulário médico. E você vai escutando aquilo, você vai captando aquele vocabulário e o seu cérebro vai pulando palavras de ler. Um exemplo básico, mom. Todo mundo sabe que mom é mãe, né? Então, quando a pessoa falar mom, o seu cérebro já vai pular a mãe na legenda. Isso já é uma forma de você estar aprendendo também. Então, você pode aprender fora de sala de aula. Esse mom é M-A-O-M? M-O-M no americano, M-U-M no britânico. Mom. De mamãe, né? Sim. Mas não fala mom, então fala mam. Mam. As palavras terminadas com M a gente cola o lábio. Mam. Isso. Quais técnicas você poderia, alguns truquezinhos assim, para as pessoas no seu dia a dia não perder esse contato com o inglês? Por exemplo, colocar a tua rede social em inglês. Já é uma coisa legal de se fazer, né? Ouvir música, né? Mas você ouviu uma música em inglês e entendeu o que está sendo cantado. Não é legal? Só que a música, assim, ela é tão brilhante que mesmo você não entendendo, ela consegue te emocionar. Sim. Agora, imagine você tendo compreensão total do que está sendo falado. Sim. Né? Não, tem um sitezinho muito legal de música que eu sempre passo para meus alunos. Ele tem o clipe, a letra da música embaixo. Eu vou anotar. Faltando algumas palavras. Você tem que ouvir e selecionar a palavra que tá faltando. Isso ajuda muito, que você já aprende a letra, afia o ouvido e aprende palavras novas. Pode falar qual que é o site? Pode, é Lyrics Training. E ele é gratuito, viu, gente? Eu trabalho com coisas gratuitas para meus alunos. E assim, no dia a dia? Para a pessoa não perder esse contato com ele, beleza, assistir a série, talvez colocar a rede social em inglês. Eu diria mais, coloca o celular no inglês. O celular todo em inglês? Sim, nos primeiros dias você vai querer tacar ele na parede, sabe? Mas aprende tanta coisa. Sério? Tanta coisa. Isso? Vamos fazer isso aqui ao vivo? Eu vou em geral, tô aqui já em configurações, onde que eu vou? Em geral. Geral. Língua e região, acho que é. No meu idioma e região, meu idioma e região. Tá, meu language. Isso. Aí vocês podem colocar os dois, ó. Até pro teclado, o seu teclado do WhatsApp fica em inglês e em português. Olha que legal, já te corrige. Colocar a hora no formato 12 horas também é super legal. Porque daí entende, né? Isso. Né? Trazer o inglês da melhor forma que você puder, então, né? Vamos lá. Aqui, ficou tudo em inglês? Mostly sunny. Lá. Parcialmente ensolarado. Isso. Tá vendo? Porque, na verdade, eu acho que o legal disso daqui é que ele te traz o contexto, né, do dia a dia, né? O contexto do dia a dia. Coisa que você já tá acostumado, você vai agora ver Por inglês. exemplo, nessa frase aqui. Só você ter um pouquinho de percepção, poxa, é o teu tempo, é o clima sobre a cidade onde você mora que está aqui, e eu não conhecia a palavra mostly. Assim, mostly, na verdade, mostly é a maioria do tempo ensolarado. Então, mostly. Sun, sol, isso. né? Beleza.
E daí eu olhei aqui Manstey, não sabia o que significava, via nuvenzinho e sol. Parcialmente ou a maior parte do tempo Sim. ensolarado. Ou seja, você já traz... Não é? É a indutivo. conexão, é indutivo. E eu acho que no começo as pessoas vão sentir uma certa dificuldade. Sim, é normal. Né? Mas eu acho que depois começa a fluir. Eu Exato. acho, dá para comparar o aprendizado do inglês à academia? No primeiro dia você vai treinar, você não consegue colocar tanta carga. Você faz mais ou menos, more or less. Né? Isso. Aí você, de repente, vai praticando, Exato. começa a ganhar musculatura. Sim. Aí você já consegue colocar mais peso. Sim. Aquela dor que você sentia no músculo dos primeiros dias, você já não vai sentir mais lá na Exato. frente. É isso mesmo. Eu acho que é um exercício, né? Ah, com certeza. Tudo que é novo na vida da gente é assim, né? Abrir a mente. Outra coisa, tirar o pensamento, eu nunca vou aprender. Não é pra mim, é pra todo mundo. O inglês é pra todo mundo, sabe? Eu tive um senhor que ele começou a estudar com 60 anos e com 67 ele tirou a certificação da Universidade de Cambridge, que é a certificação mais alta que existe em idioma. Ele levou um tempo mais? Levou, mas e daí? O que você pode dar de dica para quem não consegue pagar uma franquia para poder estudar, para quem não consegue contratar um professor particular para estudar, para quem não tem oportunidade de estudar numa escola particular, que seja bilíngue ou não, mas que tenha também uma disciplina muito empenhada em ensinar inglês para o aluno? Porque, assim, eu acho que a educação é o ponto da transformação, e você, como educadora, acredita muito nisso, né? Sim. O que você pode orientar para pessoas que não têm, tentar despertá-las para a importância do idioma e mesmo não tendo condições financeiras, dá para tentar aprender inglês sozinho, se esforçando? Dá. Tudo é possível, né? Para criança é um ser assim que aprende muito rápido. Até o que sabe? não deve, né? A cabeça deles estão livre, né? Tem uma esponja para sugar tudo aquilo que vem para eles. Não tem que pagar nada no fim do mês, né? Então tá lá. Coloque vídeos em inglês para seus filhos. Sabe, a gente tem hoje acesso a muitos videozinhos. YouTube, sim. Tem Turma da Mônica em inglês. Tem um canal no YouTube muito legal que chama Super Simple Songs, que tem todas essas musiquinhas que as crianças gostam de ouvir em inglês. Então, assim, isso atrai, porque é colorido, é o que eles gostam de assistir e eles vão aprendendo. Sabe, as crianças hoje pega assim, daqui a pouco já não tá falando mais xícara, tá falando cup, entendeu? Cup. Então, isso pra criança, os videozinhos em inglês é o que eu mais indico, sabe? Para adolescentes, músicas, séries, a gente sem ser dublada, lógico, com legenda. Outra coisa muito importante, assista com legenda. Não inventa de colocar a legenda em inglês. Comece com legenda em português, sabe? Para o seu cérebro conhecer a palavra e ver exatamente, né? E daí você vai evoluindo. Isso. Gente, vamos fazer inglês. Vamos mudar nossas vidas. O inglês vai mudar a vida de vocês, tenho certeza. É isso aí. Thank you. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo Repórter MT.